Boa tarde, aqui quem fala é Inês Pedreiro. A partir de agora vamos apresentar a análise de uma obra. Somos da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, do Centro de Estudos Superiores de Parintins, CESP, do curso de Licenciatura em Letras, na disciplina Estudos Temáticos de Literatura Brasileira 3, ministrado pela professora Delma Pacheco Siquissu, com os acadêmicos Emerson Lopes, Evelyn Tenório, Inês Pedreiro, Maria de Nazaré e Maiara Mata. A obra que vamos analisar é um romance, Os Ratos. Seu ano de lançamento é 1935 e o seu autor é Dionélio Machado. Esta obra foi vencedora do Prêmio Machado de Assis no ano de 1935, no mesmo ano que o autor foi preso. E ele foi escrito a pedido do Érico Veríssimo para Dionélio Machado participar de um concurso literário. Esta obra traz uma crítica social à sociedade da época. São apresentadas aqui suas 3 edições com suas diferentes capas. E porque os ratos vocês entenderão ao longo da análise. Mini biografia do autor. O escritor brasileiro Dionélio de Tubino Machado nasceu em Quaraí em 1995 e morreu em Porto Alegre em 1985. Foi romancista, contista, ficcionista, poeta, jornalista, psiquiatra, político, sendo deputado em 1946, além de outras funções. Foi autor de 19 títulos, entre romances e contos. Dos romances podemos citar O Louco do Cati, de 1942, Desolação, do mesmo ano, Passos Perdidos, além de outros. Já entre os contos podemos citar Um Pobre Homem, que foi com o qual o autor estreou como escritor em 1927, também Melancolia, As Chagas, dentre outros. O autor pertenceu à segunda geração do modernismo brasileiro, inclusive sua obra Os Ratos se encaixa na geração de 30. Ele também foi preso por questões políticas no tempo do governo Vargas e as suas obras trazem temáticas do psicológico, principalmente porque ele foi psiquiatra, também da militância política, problemas sociais, e os seus personagens são os pobres, os marginalizados da sociedade, onde ele analisa a vida desses personagens. E seu primeiro contato com a imprensa foi aos 12 anos, quando trabalhou no seminário O Quaraí. Ele foi médico e seus romances são enigmáticos e reflexivos, e ele foi um grande escritor brasileiro. Olá, pessoal, dando continuidade ao assunto, irei agora falar um pouco sobre um breve resumo da obra. Nazianzeno, ele é um funcionário público de classe média que possui uma dívida de 53 mil réis com o leiteiro. Nesse período em que se passa a história, os leiteiros eles costumavam entregar o leite nas casas. Dessa forma, a obra ela divide-se em 3 partes, manhã, tarde e noite. E logo de início acontece o conflito principal da história, em que o protagonista, Nazianzeno, ele encontra-se encurralado, porque ou ele paga a dívida ou ele não vai mais receber o leite, o que deixa ele bastante angustiado e preocupado, pois ele é casado e ele tem um filho pequeno para criar. E não receber esse leite traria a perda da dignidade dele, que nem mesmo tem condições de alimentar seu próprio filho. Então ele tem apenas 24 horas que parecem intermináveis para ele conseguir esse dinheiro. E diante disso ele procura a ajuda do diretor, que é o Dr. Romero, e também divide essa preocupação com Alcides e Andrade numa tentativa de tentar conseguir quitar essa dívida. Fazendo o possível para que não falte o leite no dia seguinte para seu filho e sua esposa. E dessa forma, no limite do seu desespero, ele consegue penhorar a joia de um amigo. Então ele resolve seu problema, só que infelizmente é temporário. Então ele compra presente para a esposa e para a mãe, que é seu filho, e ele vai para casa no início da noite. Então, após o jantar, ele se deita, mas ele não consegue dormir, porque ele pensa em ratos roendo seu dinheiro. Então ele começa a suar frio, pois ele tem a certeza de novas inquietações e angústias.
Então, ao amanhecer, ele se depara com as mesmas preocupações e dívidas, e ele tem certeza de que, ao iniciar outro dia, ele terá que caminhar novamente em busca de uma solução. Então, ele encontra-se em um conflito interno em que parece que aquela agonia nunca vai se deixar para trás. Então, em meio a esse objetivo angustiante, ele trata-se de uma sobrevivência diária da classe média para receber o básico para viver, que no caso de Nazianzeno é o leite para seu filho. Bom, dando continuidade à análise do livro Os Ratos, de Jonelli Machado, vamos agora falar sobre algumas características da geração de 30 no livro, né, nos Ratos, já que Jonelli fazia parte da segunda geração do modernismo brasileiro. Mas, primeiramente, antes de começarmos a falar das características desse movimento da década de 30 em Ratos, trataremos primeiro de definir as principais características do movimento. O romance da geração de 30 é o amadurecimento das conquistas da geração anterior. Dessa forma, permanecia o uso de versos livres, o emprego do vocabulário do dia a dia, a valorização da cultura nacional, questões linguísticas, a abordagem do cotidiano. Vamos ver algumas outras características aqui no slide, como por exemplo crítica sociopolítica, temas do cotidiano, linguagem coloquial, temas nacionais, o regionalismo, que Vidas Secas é um grande exemplo dessa narrativa regionalistas, os romances com presença do realismo e do naturalismo, a perspectiva realistas, os romances urbanos e a análise psicológica e o conflito espiritual. Nesse período, o regionalismo foi retomado, assim como o romântico, e a partir daí uma perspectiva mais realista passou a ser idealizada. Com isso, os autores deixaram de lado a impessoalidade e o engajamento político tomou conta. Entre outros autores desse período está Vinícius de Moraes, Jorge Amado, Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz e muitos outros. Então vemos aí as características do movimento de 1930. Vamos agora falar sobre essas características dentro do romance Os Ratos de Jonelli Machado, que faz parte dessa segunda geração, que compreende o período de 1930 a 1945, que foi influenciada pelo contexto histórico, marcado por conflitos sociais e políticos. Portanto, é uma obra que possui muitos aspectos dessa geração. A crítica sociopolítica, ela é pautada no mundo contemporâneo da época, porque na obra podemos ver uma narrativa pautada na vida dos cidadãos de classe média baixa na primeira metade do século XX. Podemos ver a situação sociopolítica do Brasil, uma linguagem coloquial, como eu falei, uma temática do cotidiano, né? Um romance, ele é realista e tem uma narrativa psicológica e regional. Ele também critica a sociedade da época, fazendo uma análise psicológica dos personagens e mostra angústia, esperança e decepções do personagem principal, o Nazianzeno. Com Jonelli Machado, sua obra, teremos um retrato simbólico da realidade de Porto Alegre. Destaca-se o fato do romance ser de forte indagação social, mostrando certas discrepâncias da Porto Alegre de 1930 e de como o dinheiro se torna a síntese das relações sociais capitalistas do consumismo. Outro ponto a ser destacado é o fato dessa obra mostrar uma narrativa de profundidade psicológica. Isso através da vida de um funcionário público endividado, envergonhado de olhar os credores, a visão cruel da miséria urbana que aparece com intensidade na obra. Boa tarde. Agora nós vamos falar um pouco sobre as temáticas abordadas na obra Os Ratos de Jonelli Machado. Como nós vimos, a obra conta a história de Nazianzeno, que é casado com Adelaide, que tem um filho chamado Mainho. Nazianzeno é funcionário público da divisão de levantamento de faturas, porém,
O fato de ele ser funcionário público não significa dizer que ele tenha uma vida financeira estável, a ponto de ele receber um ultimato do leiteiro avisando que suspenderá o fornecimento de leite caso Nazianzeno não efetue o pagamento de 53 mil réis até amanhã do dia seguinte. A principal temática da obra Os Ratos de Dionélio Machado é a crítica à sociedade, que se importa apenas com o dinheiro. Tanto que o enredo gira em torno do personagem principal, Nazianzeno, conseguiu o valor para o pagamento. E não apenas o valor para o pagamento, mas principalmente o sofrimento psicológico que esse homem vive, os medos, as angústias e principalmente o fato de ele não conseguir prover a família dele como ele queria. Percebe-se então que o autor faz uma crítica à maneira como a sociedade é influenciada pelo dinheiro e os compara a família de Nazianzeno com ratos, porque ratos sobrevivem de migalhas e são animais desprezíveis que ninguém quer por perto. O mesmo ocorre com a família de Nazianzeno, uma vez que ele não se questiona, a situação que ele vive. Ele apenas sobrevive diante das circunstâncias que a vida lhe impõe. Essa, então, é a principal temática abordada na obra Os Ratos, a crítica social, sobre a forma como a sociedade ela vive influenciada e em função do dinheiro. A partir do drama da vida de um funcionário público, pai de família e provedor do lar, que sente-se angustiado pelas dívidas, vivendo em função de quitá-las, o autor retrata a condição de vida de uma grande parte da população brasileira. Durante o percurso da dificuldade de Nazianzeno para conseguir a quantia desejada em 24 horas, nota-se que muitos elementos abordados na obra são muito atuais. As desigualdades sociais criadas pelo sistema vigente e a forma desumana que o personagem assalariado vive sem conseguir obter o básico para o sustento da família reflete a realidade vivida por muitos brasileiros que vivem em situações indignas e miseráveis, que endividados veem no empréstimo a solução para seus problemas, quando na verdade é a repetição de um mesmo ciclo e o início de mais uma dívida. O título do livro nos leva a uma reflexão sobre a relação existente entre os ratos e a figura do personagem. Os ratos são vistos como animais nojentos que causam repugnância e vivem à margem da preferência humana. Nazianzeno, por sua vez, vivia à margem da sociedade em condições miseráveis. A obra revela a crueldade da realidade vivida pela população, fruto das desigualdades sociais geradas pelo capitalismo. O autor expressa em sua obra um retrato simbólico da realidade social de um período marcado por conflitos sociais e políticos, além de trazer na narrativa uma crítica à forma como o dinheiro tem influenciado nas relações sociais através da condição de vida medíocre de Nazianzeno. Sendo assim, a obra Os Ratos, de Dionélio Tubino Machado, possui muitas características da segunda geração do modernismo brasileiro, pois envolve o leitor a questionar a realidade brasileira, refletindo sobre as diferenças sociais, utilizando a figura do personagem principal como exemplo da vida de muitos assalariados, vivendo reféns das dívidas e de uma sociedade consumista regida pelo dinheiro. Tudo isso mostrado com muita profundidade psicológica. É sem dúvidas uma obra que tem sua relevância social e que evidencia a visão cruel da miséria urbana.